Presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, participa em Belo Horizonte da solenidade de destruição de mais de 4.000 armas de fogo pelo Exército. E você vai ver também. Justiça Federal nega recurso e mantém interrogatório do ex-presidente Lula previsto para 20 de fevereiro na Operação Zelotes, em Brasília. Polícia Federal cumpre mandado de busca e investigação de fraude ao Enem na Bahia. Procuradoria-Geral da República reitera pedido para execução imediata de pena aplicada ao senador Ivo Cassol. A pedido da Presidência da República, a AGU entra com novo recurso, dessa vez no STJ, contra a suspensão da posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. E na série sobre reforma eleitoral, as mudanças na propaganda eleitoral. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Justiça Federal em Brasília negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula e manteve para o próximo dia 20 de fevereiro o interrogatório dele no processo da Operação Zelotes. Ele é acusado pela edição da medida provisória 471 para supostamente favorecer com benefícios fiscais montadoras das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Carolina Chaves tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a defesa do ex-presidente Lula tentou adiar o interrogatório, citando uma decisão judicial que tinha determinado que os interrogatórios só seriam marcados após ouvir testemunhas no exterior. Mas a Justiça explicou que eles só seriam suspensos até o prazo final de intimação das testemunhas que estão fora do país. Portanto, fica mantida a data do depoimento de Lula no dia 20 de fevereiro. No mesmo dia, também serão ouvidos um filho de Lula e dois lobistas, Mauro Marcondes e Cristina Maltoni. Lula e o filho dele são acusados de praticar tráfico de influência porque teriam supostamente participado da compra de caças suecos durante o governo Dilma, em troca de R$2,5 milhões que teriam sido pagos ao filho de Lula. Todos os réus na Operação Zelotes são acusados pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na cidade de Salvador, na Bahia. O objetivo é coletar documentos na residência de um suspeito de ter fraudado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A banca examinadora constatou que um candidato plagiou ipsis literis a sinopse de um livro na redação que tinha o tema Desafios para a Formação Educacional dos Surdos. O texto está disponível em sites da internet. A partir da comunicação da suspeita, a Polícia Federal foi instaurado um inquérito e solicitada à Justiça Federal a expedição de mandado de busca e apreensão. Se as suspeitas forem confirmadas, o candidato deve ser indiciado pelo crime de fraude em certame de interesse público. A pena varia de 1 a 4 anos de reclusão e também multa. O presidente Michel Temer recorreu ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter a suspensão da posse da deputada Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O recurso já foi protocolado no tribunal e está sob relatoria do ministro Humberto Martins. Esta é a 4ª vez que a AGU recorre à Justiça para garantir a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A posse de Cristiane Brasil estava prevista para o dia 9 de janeiro, mas uma decisão do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal Criminal de Niterói, suspendeu a solenidade ao acolher uma ação popular. Cristiane Brasil foi condenada na Justiça do Trabalho a pagar R$60 mil por dívidas trabalhistas com 2 ex-motoristas, valor que não teria sido quitado. Exatamente há 1 ano, o judiciário brasileiro perdia o ministro Teori Zavascki. Um acidente de avião no litoral do estado do Rio de Janeiro pôs fim à vida do então relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e um dos magistrados mais admirados por colegas e profissionais do direito. Descendente de poloneses e italianos, Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, interior de Santa Catarina, em 15 de agosto de 1948. Aos 24 anos, se tornou advogado e se especializou em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também foi professor. Advogou para o Banco Central. Foi desembargador e presidente do TRF da 4ª Região em Porto Alegre entre 2001 e 2003. Em novembro de 2012, Teori Zavascki assumiu uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal
vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No Supremo, o ministro Theory foi relator de um dos casos de maior repercussão no país, a Lava Jato. No processo que apura o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, o ministro Theory Zavascki proferiu decisão em todas as 102 ações cautelares ajuizadas de pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências. Foi ele quem determinou também o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Os votos do ministro Theory Zavascki se destacavam pela técnica. Em 2016, ele votou pela mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao apontar que é possível, sim, a execução da pena após a confirmação da condenação pela segunda instância. Voto que foi seguido pela maioria dos ministros. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação. Em 19 de janeiro de 2017, a tragédia que deixou em luto o judiciário brasileiro. Um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, tirou a vida do ministro respeitado e admirado. Na primeira sessão plenária do STF, após a tragédia, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, prometeu não hesitar em punir uma possível prática criminosa. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. Além do ministro, outras 4 pessoas também morreram no acidente, entre elas o dono do avião e o piloto. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações. Segundo o delegado, a investigação da PF, que está prestes a ser concluída, aponta para uma causa não intencional, sendo a falha do piloto a hipótese mais provável. Condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty e o cotejo disso com regras de tráfego aéreo em relação à condição de voo, condição visual, né, de voo visual e condição de voo por instrumentos. Já a investigação feita pela Aeronáutica deve ter o resultado divulgado na próxima segunda-feira. Toda a trajetória do ministro Theory Zavascki será contada em um documentário que acaba de ser produzido pela TV Justiça. Fizemos orações para não ser ele naquele avião, para que ele sobrevivesse naquele avião. Betânia Veiga dirigiu as filmagens e diz que se emocionou ao colher os depoimentos de familiares e de pessoas que fizeram parte da vida do ministro. Tem uma carga emocional muito grande, né? A gente, os familiares, os colegas, as pessoas que conviveram com ele, transmitem essa emoção ao contar a trajetória do ministro. E para a gente que está fazendo também, porque a gente se envolve com o ministro, e era uma personalidade maravilhosa, né? Nós não imaginávamos que morte não combina com Theory. O Theory era vida, era respaldo, era sustentação, era referência. O documentário Tempo, História, Theory Zavascki será exibido aqui na TV Justiça no próximo domingo, às 10 da noite. E você vai ver ainda no Jornal da Justiça. As garantias do consumidor em viagens terrestres, aéreas ou marítimas é no próximo bloco. Voltamos em instantes. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal um requerimento para execução imediata da pena aplicada ao senador Ivo Cassol, a Herodi Antônio Matti e a Salomão da Silveira. Eles foram condenados em 2013 por prática de crimes em licitação. Vamos entender essa história com o repórter Gabriel Seafrei. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Érica, boa tarde para você, boa tarde a todos. Ao apresentar o recurso aqui no Supremo Tribunal Federal, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, argumentou que os 3 condenados já tiveram recursos analisados pelo STF e que, portanto, deveriam iniciar o cumprimento da pena imediatamente. Ela quer que Ivo Cassol cumpra a pena em Brasília, prestando serviço comunitário e que pague a multa imposta pela Justiça e que os outros 2 condenados permaneçam em Rondônia. No ano passado, o Supremo reduziu as penas dos 3, após embargos de declaração apresentados pelos advogados. Ivo Cassol, Herodi Antônio Matti e Salomão da Silveira foram condenados por fraudes em licitações cometidas entre os anos de 1998 e 2002. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. É direito do passageiro viajar com conforto, pontualidade e segurança, né? Mas quem viaja de ônibus sabe, nem sempre é assim. E o que fazer quando os direitos são desrespeitados? Toda essa bagagem aí tem motivo. Jane e a família vão passar um mês na terra natal dela, Tocantinópolis. Ela espera uma viagem tranquila dessa vez, porque ano passado foi só sufoco. Eu viajei com criança, já houve casos de ônibus quebrar e a gente não tem para quem pedir socorro, né? Aí é muito triste, negócio de ônibus quebrado é terrível. Elisa também tem o hábito de viajar de ônibus. Mais do que conforto, ela gosta mesmo é de pontualidade. A gente sai daqui, a gente já avisa eles lá, então eles ficam esperando a gente naquele horário. Eles já sabem mais ou menos quanto tempo a gente gasta para chegar lá. Mas aí, para mim, deu certo. Quando eu cheguei lá, já estava meu cunhado esperando na rodoviária, também de Gilboés. Mas deu tudo certo. Tem que ser pontualidade, né? E foi exatamente pela falta de pontualidade que a Justiça de Alagoas condenou uma empresa de ônibus a indenizar uma passageira. A mulher teve de esperar 5 horas pela manutenção de um veículo e, por isso, teve gastos não programados na viagem. A resolução da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, é clara. É direito do usuário ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto. Caso descumpra essas regras sem justificativa, a empresa deve ser penalizada. O Código de Defesa do Consumidor também dá ao passageiro a garantia de um serviço bem prestado. Quando ocorre qualquer tipo de imprevisto na viagem e há necessidade de interrupção dela, a empresa transportadora é obrigada a terminar a viagem e ainda ressarcir as pessoas que foram prejudicadas por essa interrupção por perdas e danos. E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado Flávio Noronha, que é especialista em direito do consumidor. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, atrasos são comuns não só em viagens de ônibus, né? Em viagens de avião também são muito comuns, depende até de o voo que já está atrasado da cidade de origem, e até em viagens marítimas, né? O que fazer em caso de atraso aí? O que o consumidor pode fazer de imediato? De imediato, ele pode reclamar a um PROCON, reclamar à ouvidoria das empresas. Isso não costuma resolver muito, a não ser o PROCON. O PROCON pode penalizar uma empresa. A ANTT, responsável também pelos transportes terrestres, ou a ANAC pelos transportes aéreos, também podem penalizar as empresas. Mas, inicialmente, atrasos, um pouco de paciência, tentando entender os porquês, porque muitas vezes pode acontecer até de problemas técnicos estarem sendo resolvidos, o que é melhor para os usuários, né? E se esse atraso interromper um roteiro futuro? A viagem de avião é muito comum, conexão, e até de ônibus mesmo. Pega um ônibus para poder pegar um voo depois ou um outro ônibus. Se ele perder o próximo trecho, ele tem algum direito, consumidor? Ele tem direito, sim, porque essa interrupção acaba por frustrar os planos dele, de férias ou de trabalho, negócios. E essa interrupção, se ela não for justificada, se ela não tiver um bom motivo, ela dá início a uma geração de dano moral. Dano moral e até dano patrimonial. E aí vai caber ao usuário, ao consumidor, mostrar e dimensionar o dano que ele sofreu para buscar uma reparação. Mas a interrupção, ela pode sim ser danosa. E se essa espera for muito grande, por exemplo, em aeroportos,
os passageiros têm direito a uma série de benefícios, a alimentação por parte da empresa também, mesmo que não tenha sido o atraso provocado pela empresa por um mau tempo, por exemplo, o aeroporto esteja fechado? Tem. Há uma escalazinha lá. A primeira hora de atraso, eles têm direito unicamente à informação. Olha, o voo está atrasado, ou vai atrasar por 1 hora ou mais. A partir de 2 horas já está previsto o direito a um lanche, a bebidas, a uma água, para que a pessoa tenha um certo conforto naquela espera. O problema maior surge quando esse voo atrasa por mais de 4 horas. Nesse caso, já é direito do consumidor, do usuário, ser colocado em um hotel às custas da transportadora, ou levado para sua casa, se ele residir no mesmo local do voo, e aguardar, então, uma recolocação em um voo mais próximo, dando a ele até o direito de desistir do voo e pedir o seu reembolso, o que normalmente não é a melhor opção, porque esse reembolso provavelmente não sirva para ele arcar com a compra de outra passagem. Voltando a falar dos ônibus, os carros e os ônibus também são obrigados a ter cinto de segurança. Os passageiros são obrigados a usar o cinto de segurança no carro, em qualquer tipo de veículo. Se a pessoa entra num ônibus e o cinto de segurança muito comum não está funcionando, não está ali disponível, o que ela pode fazer para resolver esse problema, já que ela está correndo um risco? Já é um péssimo sinal entrar em um ônibus que não tenha cinto ou que ele não esteja funcionando. Ela tem o direito de ter aquele equipamento funcionando, especialmente nos ônibus interestaduais, porque os ônibus urbanos não há a obrigação de que tenham cinto. Sim. Mas, não tendo o cinto, ela tem o direito de pedir a troca do assento. A primeira situação. Se não houver essa possibilidade, por mais prejudicial que possa parecer, o melhor seria não viajar, passar para um próximo, esperar. Mas como normalmente a pessoa não acha que algo irá acontecer, aceita uma situação improvisada e acaba assumindo um risco. Mas a empresa que não tem esse equipamento em funcionamento, ela já gera uma dúvida quanto à sua capacidade e até respeito ao consumidor. Doutor, para a gente encerrar, quando o passageiro tiver dúvida ali se os direitos dele estão sendo cumpridos pela empresa com a qual ele contratou o serviço aí de viagem, o que ele deve fazer? Dúvidas, eu imagino que inicialmente ele pode procurar saná-las no site da NTT ou da ANAC. Ali há direcionamentos para os consumidores, para os passageiros e até cartilhas onde há respostas a perguntas e dúvidas mais frequentes. Se ele for lesado efetivamente, ele pode buscar desde o PROCON até um juizado especial que resolvem rapidamente a questão. O PROCON não pode condenar a empresa a nada. No máximo, ele pode aplicar uma multa. Mas os juizados podem condenar em indenizações por danos morais e patrimoniais. E a justiça deve ser a última a ser procurada, o judiciário. Primeiro, ele deve tentar resolver pessoalmente, da forma menos gravosa possível. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o Flávio Noronha, que é advogado, e conversou com a gente a respeito dos cuidados com as viagens, tanto de ônibus aéreas quanto marítimas. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Na série sobre a reforma eleitoral, as mudanças na propaganda eleitoral. A gente volta já já. 4.128 armas de fogo que estavam sob custódia da Justiça foram destruídas hoje em Belo Horizonte. A solenidade foi realizada no Batalhão de Infantaria do Exército, com a presença de autoridades. A identificação e destinação desse material para destruição no Exército faz parte das medidas adotadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para solucionar o grande número de armas, acessórios e munições identificadas sob a custódia de unidades judiciárias. Também atende a um acordo de cooperação técnica firmado no dia 21 de novembro pela ministra Carmen Lúcia, presidente do CNJ, e o comando do Exército. A guarda desse arsenal nos fóruns compromete a segurança e integridade nos prédios do Judiciário.
Ao longo da semana, você acompanhou as mudanças na legislação trazidas pela reforma eleitoral. Hoje, nós vamos acompanhar o que foi alterado na propaganda eleitoral. A primeira alteração é sobre o horário eleitoral gratuito. Apesar da propaganda eleitoral normal do candidato continuar com 45 dias, podendo ter início no dia 16 de agosto, as transmissões em rádio e televisão só vão começar no dia 1º de setembro. Nos casos em que houver segundo turno, o horário eleitoral volta a ser veiculado na sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno. Antes da reforma de 2017, ele começaria 48 horas depois do resultado do primeiro turno ser proclamado. Além disso, o tempo total diminuiu de 2 blocos diários de 20 minutos para cada eleição, nos casos de presidente da República e governador do estado, para 2 blocos de 10 minutos. A propaganda eleitoral na internet também vai começar no dia 16 de agosto. Mas agora, coligações, partidos e candidatos vão poder contratar impulsionamento de conteúdos. A reforma eleitoral de 2017 também determina que emissoras de rádio e televisão que forem realizar debates devem convidar obrigatoriamente candidatos de partidos que tenham ao menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. Além disso, o Tribunal Superior Eleitoral deverá realizar, no ano da eleição, campanha institucional para incentivar a participação feminina na política. A Polícia Rodoviária Federal divulgou nessa manhã o balanço dos acidentes ocorridos em 2017. Foram registrados mais de 89 mil acidentes graves, que resultaram na morte de mais de 6 mil pessoas e mais de 83 mil feridos. A falta de atenção e a pressa lideram boa parte dos acidentes nas rodovias federais do Brasil. Os motoristas que dirigem sem tomar os devidos cuidados provocaram 34.400 acidentes e 1.800 mortes. Já os que pisaram fundo no acelerador são responsáveis por 10.400 acidentes e 1.000 mortes. Quem insiste em combinar direção com ingestão de álcool provocou 6.440 colisões e tirou a vida de 455 pessoas. Minas Gerais teve o maior número de acidentes, seguido dos estados de Santa Catarina e Paraná. O Brasil está entre os 5 países do mundo com mais crimes contra a mulher. O Conselho Nacional de Justiça tem trabalhado para mudar essa realidade. Em 2016, por exemplo, foram mais de 1 milhão de processos de violência doméstica. Desse total, 13.500 eram casos de feminicídio, na reportagem especial de Fernanda Mulaerte. O sorriso largo no rosto e a pureza no olhar ficaram registrados para sempre nas fotos de Louise. Aos 20 anos, a estudante de biologia foi assassinada pelo ex-namorado. Inconformado com o fim do relacionamento, Vinícius Neres pôs fim à vida da jovem. Ela não teve ampla defesa, ela não teve direito a contraditório, ela simplesmente foi condenada à morte por ele. O crime foi em março de 2015 num laboratório da Universidade de Brasília. O rapaz dopou Louise com clorofórmio e a fez ingerir 200 mililitros da substância. Ainda ateou fogo ao corpo da moça. Foi preso um dia depois e confessou tudo. Levado a júri popular, acabou condenado a 23 anos de cadeia por feminicídio. No mesmo ano da morte de Louise, o feminicídio passou a constar do Código Penal como circunstância qualificadora do homicídio. A regra também inclui no rol de crimes hediondos os assassinatos motivados pela condição de gênero da vítima. Nestes casos, a pena pode aumentar de 1/3 à metade e a progressão de regime fica mais difícil. Nós não estamos falando de um acidente de trânsito, de alguém que perdeu o controle e atropelou alguém, um acidente. Nós estamos falando de alguém que foi perverso, né, que premeditou e que tirou a vida de uma menina sem menor motivo. Então, esse tipo de crime, né, não devia ter menor condições de ter progressão de pena. Hoje, o Brasil ocupa a 5ª posição no ranking de países com a maior taxa de feminicídio. Fica atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. Aqui, entre 1980 e 2013, 107 mil mulheres morreram assassinadas por parentes, companheiros, ex-companheiros e até amigos. Esse número corresponde ao total de meninas e mulheres de uma cidade média, como a Americana, em São Paulo, ou Itabuna, na Bahia. Para esta advogada, o rigor na lei é necessário e pode ajudar a diminuir o número de crimes. Eu acredito que o homem ele vai pensar muito antes de cometer um assassinato por questão de gênero, né? Então, a violência doméstica, nós acreditamos que ela vai diminuir, porque o critério
da pena, da sanção, ele é muito maior agora, o rigor é muito maior. Ainda assim, os dados preocupam. Em 2013, foram 4.700 mortes, o equivalente a 13 homicídios por dia. A pesquisa feita pela Organização Mundial da Saúde em 83 países indica ainda que as taxas no Brasil são muito superiores às de vários lugares tidos como civilizados. Nós temos 48 vezes mais homicídios do que o Reino Unido. Matamos 24 vezes mais mulheres do que a Dinamarca e 16 vezes mais do que o Japão e a Escócia. Em 2016, por exemplo, tramitaram na Justiça mais de 1 milhão de processos de violência doméstica. Pelo menos 13.500 casos eram de feminicídio. O Conselho Nacional de Justiça trabalha para aumentar a proteção às mulheres e mudar essa realidade. A criação do Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar deu mais atenção ao tema. Não há como o juiz de violência doméstica atuar como uma vara criminal comum. Nós precisamos, de fato, ter um olhar muito mais amplo, um olhar protetivo muito maior, um protagonismo no enfrentamento exigido do juiz de violência doméstica, né, que precisamos, além de articulação interna, articulação externa com outros poderes, fazer parcerias para a realização desses direitos da vítima e empoderamento. Então, temos trabalhado nessa construção. No Distrito Federal, o aplicativo Viva Flor quer aproximar as mulheres vítimas de violência de policiais militares. Com um clique, elas podem pedir ajuda quando o agressor representar perigo. Tudo que vem para inibir e para dar a proteção à vítima de violência doméstica é bem-vindo. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana. Até segunda-feira.